Amém? Boa tarde, meus irmãos. Está todo mundo acordado aí, não? Vê se tem alguém dormindo perto de você aí. Fala, acorda, meu irmão. Está na hora da palavra. Eu fico colocando aqui o cronômetro para marcar o horário, mas eu ouvi uma história de um rapaz que convidou um colega dele na faculdade para ir à igreja. O colega nunca tinha ido à igreja antes. E o colega disse assim, um amigo disse, olha, eu não entendo nada lá da igreja, eu nunca fui numa igreja. Não, eu te explico tudo, você fica do meu lado, eu te explico tudo. E quando começou o culto, né, o pastor, que era o pai do menino, né, o pastor fez assim. E o menino disse para o amigo dele, agora é para ficar em pé, vamos ficar em pé. E então, depois o pastor fez isso, agora tem que sentar, tentar. E aí, cada coisa o menino explicava, e quando chegou na hora de pregar, o pai dele foi ao púlpito, pegou o relógio, tirou o relógio e colocou o relógio em cima, e o amigo perguntou, o que é isso? Isso não significa nada, ele vai pregar 1h30 mesmo. Quero agradecer a oportunidade de ouvir o pastor Jorge Jacinto, essa palavra tão inspiradora, tão motivadora, tão... mexe com a gente, não é? É possível, Deus fará, não é? Deus vai usar a minha vida, vai usar a sua vida, Ele faz, né? Deus tem projetos e Deus executa os projetos dEle usando a nossa vida. Não é porque nós merecemos, nem porque nós queremos, é porque Ele decidiu fazer isso, né? Ele quer que nós sejamos servos dEle. Ele quer usar a nossa mente, o nosso coração, a nossa experiência, para que a obra dele se realize. E a dinâmica da obra de Deus é muito interessante, porque ele, lá no Antigo Testamento, nós temos Deus agindo pelo homem. Ele age pelo homem. Nos Evangelhos, nós temos Deus agindo com o homem. Não é? O Emmanuel, é o Deus conosco. E a partir do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos Deus agindo no homem, pela obra do Espírito Santo. Então Deus age pelo homem, com o homem e no homem. Ele faz a obra dele. E tem um amigo Deus que diz assim, Leste, tem uma quarta parte. Deus age pelo homem, com o homem, no homem e muitas vezes apesar do homem. Não é? Porque às vezes o homem pisa na bola, não é? Não deixa Deus agir, e Ele não age, aí Deus fala, apesar de você, eu vou fazer a obra, né? E a gente vai crescendo na fé, meus irmãos, vai crescendo no ministério, e a gente vai aprendendo que 99% Deus faz apesar de nós. Entendeu? Porque nós somos limitados, a nossa fé é pequena, a gente não acredita, a gente diz que vai e não vai, a gente diz que vai fazer e é reticente, e Deus vai fazendo apesar da gente, Ele vai levando a obra dele. Agora, quando a gente amadurece ao ponto de deixar Deus agir em nós e através de nós, não há limites. Ele vai agir. E o nome dele é o nome poderoso. É o nome que abre portas. É o nome que realiza maravilhas, né? A simples menção do nome de Jesus abre portas. A simples menção do nome de Deus abre portas. Então, se eu vou por mim mesmo, eu vou quebrar a cara. Mas se eu vou em nome de Jesus, tudo vai acontecer, né? A Bíblia diz que Pedro e João estavam entrando no templo, tinha aquele homem lá pedindo esmola, não é? E ele fala assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda em nome de Jesus. É o nome que é sobre todo nome, é o nome que faz diferença, não é? Eu fico muito triste quando eu vejo, às vezes, alguém querendo escrever o seu nome na história. Alguém querendo que o holofote seja aceso em cima dele. Ele quer aparecer, ele quer ser conhecido, o nome dele tem que ser divulgado. Nós não estamos aqui para que o nosso nome seja divulgado. Nós estamos aqui para divulgar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. A obra é dele. Quem sou eu? Instrumento, às vezes enferrujado, às vezes desafinado, às vezes quebrado,
Mas nas mãos de Deus, não importa se está desafinado, enferrujado, quebrado, Deus vai usar a nossa vida. Ele é especialista nisso. Eu li uma experiência interessante de um homem que estava no teatro e tinha um momento naquele espetáculo que era um violinista tocando. E quando o violinista começou a tocar, dali a 5 minutos, uma corda do violino rebentou. E ele continuou tocando com as 3 cordas. E daqui a pouco a segunda corda arrebentou. Ele continuou tocando com 2 cordas. E daqui a pouco a terceira corda cedeu. E ele ficou com uma corda. E ele começou a tocar só com aquela uma corda, de tal maneira que encheu aquele teatro e todos estavam comovidos com aquilo. E uns perguntavam para os outros, quem é essa pessoa que está tocando? E quando disseram o nome, quem está tocando ali é Paganini. E eles disseram, aquele é o maior de todos. E ele é tão bom, ele é um mestre no violino. Ele é tão bom que com uma corda só, ele tira sons extraordinários desse instrumento, porque ele é mestre, sabe? Às vezes na vida, nós somos como esse violino com as cordas quebradas, só uma cordazinha lá, mas Deus pega a gente com essa corda única, e o que Deus é capaz de fazer com um violino quebrado, com uma corda só, o mundo ainda não viu. O que Deus pode fazer com a minha vida, com a sua vida, depois que a vida bate na gente, dá burdoada na gente, sabe? Eu não sei como você é, mas você já assistiu luta de boxe, MDA, essas lutas que uma camarada bate mesmo no outro? Eu fico aflito, porque eu assisto essa Bíblia, não sei por que eu assisto essa luta, eu não sei por quê, mas eu só me coloco do lado do cara que está apanhando. Eu não sei, eu fico assim, o cara bate, eu bato para cá, eu vou para cá. Então, cada luta dessa que eu assisto, eu levo uma burdoada, eu fico quebrado. Sabe, meus irmãos, a vida bate na gente. Verdade ou mentira? Hein? A vida bate na gente. Aí eu fico pensando, viu, o cara dá uma burdoada no cara, o cara cai. Aí cai, aí o juiz começa a contar. 1, 2, aí ele vai ganhando força. 3, 4, aí levanta. Ah, levantou, tá bom. Vem o outro, pum, bateu de novo, caiu de novo. A vida às vezes é assim. Ela te derruba, e quando você está começando a se levantar, se preparar, vem outro golpe, derruba de novo. Não é assim? É verdade ou mentira? A vida é assim. Aí você está na lona, tá? Sabe o que é isso? Está na lona? Você está no chão. Aí você não consegue mais levantar. O juiz já contou até 10, 20 vezes. Todo mundo já foi embora do estádio, está você caído lá na lona. Aí Deus pega você, caído na lona, levanta você e faz maravilhas através de você. Porque o nosso Deus é especialista em quem está na lona. Ele é especialista em dar força a quem não tem nenhum vigor. Ele é especialista em renovar as forças daquele que está sem esperança, não é? E ele faz maravilhas. Agora, não importa se você está na lona, não importa se você esteve na lona, não importa se você está antevendo aí que vai levar um golpe, você tem nas suas mãos uma propriedade, uma capacidade que Deus te deu, que é de tomar decisões. E sabe, mesmo que você estiver lá na lona, se você tomar a decisão certa, se você escolher se aprofundar na palavra, como vimos ontem, se você escolher viver da maneira de Deus, como vimos hoje de cedo, se você tomar decisões certas, aquilo que Deus vai fazer com você, vai fazer você amanhã olhar para trás e vai dizer assim, eu estava na lona, eu estava caído, eu estava destruído, mas eu tomei a decisão e a minha decisão mudou o rumo da minha vida. E é nisso que nós estamos refletindo aqui nesse congresso. Ir mais longe implica em tomar decisões importantes que mudem o rumo da nossa vida. Então, essas 2 decisões já foram objeto da nossa reflexão. Nós já aprendemos aqui que quando a gente sai da superfície na relação com a palavra e vai para a profundidade, a nossa vida muda. E já aprendemos também que quando a gente desiste de viver do nosso jeito e se submete a viver do jeito de Deus, da maneira de Deus,
a nossa vida ganha outro rumo. Estamos juntos ou não? Então hoje vamos para a terceira decisão, tá? A terceira decisão eu coloquei assim, ó. Decida contar com a ajuda de Deus. Você toma decisões, você tem potencial, você tem experiência, você tem história, você tem inteligência, você tem talentos e dons. Porém, mesmo tendo inteligência, talentos e dons, história, experiência, currículo, mesmo assim, você precisa aprender a lutar na vida contando com a ajuda de Deus. E essa, olha só, meus irmãos, essa é uma decisão que a gente tem que tomar todo dia, toda hora. Porque a nossa tendência como ser humano é primeiro tentar sozinho. Ah, eu dou conta disso. Isso é moleza para mim. Ah, isso aí eu tiro de letra. Isso aí para mim eu faço até de olho fechado. E sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que às vezes a gente pisa na bola, a gente erra, a gente cai nas primeiras páginas da cartilha, sabe? No beabá. Naquilo que não era para cair. Naquilo que não era para errar. Naquilo que ninguém imaginava que nós errássemos. Ali que a gente erra. Porque a gente confia na gente. A gente fala, isso aqui eu faço sozinho. Isso aqui é moleza para mim. Isso aqui eu dou conta. Eu me recordo, quando eu ministro sobre isso, de um primo que eu tive. Ele era campeão de natação na cidade dele, no interior do Rio de Janeiro. E chegou a ser campeão de natação do estado do Rio de Janeiro. E ele era conhecido na cidade. E quando ele disputava um campeonato no estado que voltava campeão, o prefeito mandava colocar um caminhão do corpo de bombeiro e ele entrava na cidade, naquele caminhão sendo ovacionado. E ele era um orgulho para a família. Pois bem, um dia ele estava brincando com os amigos no Rio Paraíba do Sul, lá na cidade. E ele foi um pouco mais no fundo no rio, porque ele disse, não, lá eu posso ir, porque eu sei nadar, eu sou campeão de natação, e eu perdi o meu primo com 21 anos de idade, morreu afogado, sendo campeão de natação. Sabe por quê? Porque à medida que você vai adquirindo conhecimento, à medida que você vai entendendo que você domina certas habilidades, a tendência é você nem orar mais, nem buscar mais a Deus, que você fala, isso aí é comigo mesmo, isso aí eu sei fazer, isso eu vou fazer e vai dar certo. Então, todo dia, eu tenho que dizer assim, eu preciso contar com a ajuda de Deus na minha vida. Então, veja só. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Esse texto, meus irmãos, que nós encontramos em Hebreus, é quase que uma repetição da palavra que Deus deu para Josué, quando Deus o chamou. Deus falou assim, eu estarei com você, eu não te deixarei e não te abandonarei. Então Deus está dizendo assim, olha, eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui. Se você quiser, eu te ajudo. Estou aqui. Agora, para eu te ajudar, você tem que dizer assim, Senhor, me ajude. Senhor, olha, eu até acho que eu dou conta sozinho. Mas, me ajuda, Senhor. Aí você vai ver que, às vezes, até nas coisas rotineiras da vida, naquilo que você faz todo dia, repete igualzinho, quando você, antes de fazer, você diz, Senhor, me ajuda. Cada dia Deus te dá uma graça nova. Cada dia Deus te dá uma alegria nova. Cada dia Deus te ensina uma maneira nova. E cada dia Deus renova a sua vida até na rotina. A rotina, quando você conta com a ajuda de Deus, ela é diferente cada dia. Ela é mais feliz cada dia. Porque Deus está ali te ajudando. Então, a primeira coisa que eu faço nessa reflexão, nesse estudo é, quais são as alternativas que o homem tem na sua relação com Deus, nisso que tem a ver com contar ou não contar com a ajuda de Deus. Primeira alternativa é o seguinte, é viver como se Deus não existisse. Isso é uma tolice. Tem gente que fala assim, não, Deus nada, rapaz. Sou eu mesmo que levanto cedo,
Eu mesmo que trabalho. Sou eu mesmo que ganho meu dinheiro. A Bíblia diz, isso é tolice. Isso é tolice porque o essencial que você precisa para fazer todas as coisas é Deus que te dá. Quer ver uma coisa? Quem paga energia aí? Levante a mão. Só a Poliana. Quem paga a conta de energia? Não? É de graça aqui, pastor? Quem paga água? Levante a mão. Aluguel ou parcela da casa? Levante a mão. E oxigênio? Quem paga? Ah, você não paga oxigênio, não? Aí eu te pergunto, se você não tiver oxigênio, que adianta a casa, a água e a energia? Já pensou um dia? Você levanta, está no jornal. O Senhor decidiu, os anjos fizeram greve, não vai ter oxigênio por 3 dias. Já pensou isso? O que acontece comigo, com você? Então, esse negócio de viver como se Deus não existisse. Deus não existe, sou eu mesmo que faço tudo. Aí o médico fala assim, não, a medicina é que resolve os problemas. Aí chegam 2 pessoas com o mesmo problema, mesma idade, mesma dor, mesma situação, ele passa o mesmo remédio, um melhora, outro não melhora. Aí está o médico agora coçando a cabeça. Sabe por quê? Porque há coisas que extrapolam a nossa capacidade, a nossa previsibilidade. Então é uma tolice. A Bíblia diz o nécio, diz o louco no seu coração, não há Deus. Essa discussão sobre a existência de Deus é uma coisa interessante ao redor dos tempos. Sabe, gente querendo provar, investindo energia, tempo, pesquisa, para provar que Deus não existe. E ele faz um livro grande, centenas de páginas, Deus não existe, Deus não é ilusão. Aí daqui a 2, 3 anos, vem ele desmentindo. Ah não, eu me arrependo de tudo, Deus existe. Deus se manifesta para ele. Deus se mostra para ele. Deus se revela para ele. E ele aprende que Deus é real, Deus existe, Deus está presente. Tomás de Aquino foi um filósofo, um teólogo, muito respeitado na igreja. E ele fez um trabalho muito interessante por uma época quando a existência de Deus, a interferência de Deus na história estava sendo muito questionada. Ele desenvolveu argumentos, que ele chamava na época, argumentos irrefutáveis em prol da existência de Deus. Vários argumentos. Aí eu me lembro de alguns deles. Um deles dizia assim, olha, se você está andando numa rua, aí de repente você tropeça numa pedra. Tropeçou numa pedra. Alguém fala assim, não, se preocupe não, que esta pedra está aí nesse lugar desde que o mundo começou a existir. E é possível que uma pedra tenha sobrevivido, né? Desde que o mundo começou, ninguém mexeu com aquela pedra, essa pedra rodou para lá, para cá, ficou ali. Tomás de Aquino diz assim, mas se você está andando na rua e você tropeça num relógio, ninguém pode dizer para você assim, fique tranquilo, esse relógio está aí desde que o mundo começou. Ninguém pode. Sabe por quê? Porque o relógio tem uma engrenagem. O relógio tem peças. O relógio tem uma inteligência ali. O relógio tem coisas organizadas ali. E Tomás de Aquino diz assim, pois bem, assim como o relógio pressupõe a existência do relojoeiro, o universo pressupõe a existência de Deus. Ele criou tudo isso. Isso não veio do nada. Isso não está aqui por acaso. Deus existe. Então, há pessoas que teimam em viver como se Deus não existe. Consequência, nunca pedem ajuda para Deus. Nunca contam com a ajuda de Deus. Tolice. Segundo, se esquecem desse texto do Salmo 53. Os tolos pensam assim, para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Deus não tem importância. Tolice. Segundo, viver sem a ajuda de Deus. Eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é bom, mas eu prefiro que Ele não me ajude. Inútil. Mas por que é inútil, pastor? Porque a Bíblia diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O que diz por último? Por quê? Por quê? Porque sem mim, nada podeis fazer.
Então, eu querer viver sem a ajuda de Deus é inútil, porque eu não consigo fazer nada sem Deus. Sabe? Para eu levantar de manhã, eu preciso de Deus. Para eu trabalhar, eu preciso de Deus. Para eu conversar, eu preciso de Deus. Para eu manter relacionamentos, eu preciso de Deus. Para eu dormir, eu preciso de Deus. Para eu acordar cedo, eu preciso de Deus. Eu não posso fazer nada sem Deus. Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, há uma relação íntima entre eu e vocês. E se você é meu discípulo, eu vou ajudar vocês. E vocês não vão poder fazer nada sem mim. É inútil querer viver sem a ajuda de Deus. Terceiro, é isso aí a maioria enfrenta. Lutar contra Deus. Eu sei que Deus quer assim, mas eu quero de outro jeito. Então já sei a solução. Ó. Deus quer o esquerdo, eu quero o direito. Deus quer o grande, eu quero o pequeno. Deus quer o norte, eu quero o sul. Deus quer dessa maneira, eu quero de outra. Qual a solução? Aí a pessoa diz, eu vou lutar contra Deus. Eu vou convencer Deus a querer o que eu quero. Eu vou argumentar, eu sou bom de argumento. Eu vou argumentar e eu vou lutar. E Deus vai acabar fazendo o que eu quero. Já conhece gente assim? Sabe? E ele fica teimando. E tem gente que acha que isso é fé. Não, pastor, eu tenho fé. Deus vai mudar a visão dele. Deus vai mudar a ideia dele. Deus vai mudar o projeto dele. Eu vou insistir tanto, eu vou orar tanto, eu vou lutar tanto, que Deus vai mudar os planos dele. Sabe o que a Bíblia diz? Deus fala assim, eu sou o Senhor dos Exércitos. Nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Você não vai mudar o plano de Deus. Sabe o que vai acontecer? Das duas, uma. Ou você vai ser destruído, ou Deus vai mudar você. Ou Deus vai corrigir você. Teve um profeta, você vai dizer o nome dele aí, ó. Deus falou com ele assim, cara, eu quero que você vá lá para Nínive. Aí ele falou assim, não gosto de Nínive. Eu vou para Tarsis. Quem é ele? Aí o que aconteceu com ele? Vamos lá, foi para Tarsis, pegou um transatlântico, um cruzeiro maravilhoso, comida all you can eat, tudo, você pode comer à vontade, piscina, não foi assim? Hein? O que aconteceu com ele? Foi parar onde? Na barriga de um grande peixe. E depois? Ele foi parar aonde depois? Exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Mas ele teimou, queria mudar o plano de Deus, insistiu. Passou por uma experiência terrível e foi parar onde? Onde Deus quis. Deus mudou o plano dele? Deus mudou o projeto dele? Mas Deus agiu na vida daquele homem para mudar a cabeça dele, o coração dele, a mente dele. E Deus usou a vida dele. Então, lutar contra Deus, querer convencer Deus a abençoar o que Deus não quer abençoar, a aprovar o que Deus não aprova, querer que Deus vai dar um jeitinho, Deus vai me compreender, pastor. Eu sei que isso não é o ideal, mas Deus vai dar um jeitinho, vai me compreender. É Deus que vai se adequar a você. É Deus que vai adequar a palavra dele a você. E não você a ele. Essa luta, tem gente que luta contra Deus a vida inteira, meus irmãos. Luta contra Deus a vida inteira. A Bíblia diz assim, Deus está comigo, portanto, se você lutar contra Deus, ele vai destruir você. O servo de Deus diz, olha, você quer lutar contra Deus? Deus está comigo. Você quer lutar? Você vai ser destruído. Então, lutar contra Deus é abreviar o caminho para a destruição. Eu não sei se eu contei aqui no passado, se eu contei, você vai rir do mesmo jeito como se eu tivesse contado, tá bom? Combinado assim? Mas eu contei a história dos 4 crentes que foram assaltar o banco. Lembra disso? Sim ou não? Quem não lembra, levante a mão aí. 4 crentes, pastor. Não sei se é aqui da Equibave, não sei. 4 crentes se reuniram para assaltar um banco, meus irmãos. Aí eles se reuniram e falaram assim, vamos assaltar um banco porque a gente está precisando de dinheiro, pastor. Quem sabe para ajudar na obra lá? Né? Pastor, cuidado com esse exemplo aí, tá? Vamos assaltar um banco.
Aí reuniram, primeira coisa que vamos fazer, vamos orar, pedir para Deus abençoar o assalto. Senhor, queremos pedir que o Senhor, nós somos cristãos, não é isso? A Bíblia diz que a gente não tem que fazer nada sem orar antes, né? Então, Senhor, queremos pedir que o Senhor abençoe o assalto. Que este assalto seja uma bênção na nossa vida, sabe, na nossa família. Inclusive, nós temos propósito de missões, dízimo com esse assalto. Vamos ser fiéis ao Senhor em tudo, né? Agora, depois que oraram, agora vamos planejar, porque tudo que a gente quer ser bem sucedido, a gente tem que planejar. Aí sentaram, planejaram, escolheram a agência, o melhor horário e tal, o melhor dia que tinha mais dinheiro no cofre, planejaram tudo, estudaram, foram ali trabalhando aquele planejamento. Quando chegou na véspera do assalto, fizeram uma vigília de oração em prol do assalto. Ficaram a noite inteira lá, clamando a Deus, Senhor, olha para nós agora, teu servo, né? Honra a obra das nossas mãos, né? E foram lá fazer o assalto. Meus irmãos, parecia filme de cinema. Entraram na agência com a maior facilidade. Renderam todo mundo, já foram lá para o cofre, abriram o cofre rápido. O cofre estava abarrotado de dinheiro. Pegaram aquela dinheirama toda, saíram da agência tranquilamente. Quando chegaram na calçada, tinha um batalhão da polícia, prendeu todo mundo e levou para a cadeia. Aí estavam os 4 lá na cadeia pensando, onde foi que nós erramos? Nós oramos? Oramos. Nós planejamos? Planejamos. Nós não fizemos uma vida de oração, não dependemos de Deus? Dependemos. Então onde foi que nós erramos? Nós seguimos o planejamento certinho? Seguimos. Onde foi que nós erramos? Aí lá para as tantas, um deles falou, já sei onde nós erramos. Onde foi que nós erramos? Diga. É que lá na Bíblia tem um versículo que diz assim, não furtarás. Foi aí que nós erramos. Porque Deus não pode abençoar uma coisa que Ele já condenou na palavra dEle. Você pode fazer vigília de oração, você pode subir o morro, você pode fazer jejum de 40 dias, 80 dias, 20 dias, 120 dias, 150 dias. Você pode fazer pagar promessa, subir escadaria de joelho, descer escadaria, ficar sem joelho. Porque se na palavra dele, ele já condenou, a palavra dele não vai mudar. Você está entendendo isso aqui? Você quer que Deus abençoe o seu casamento, mas esse tipo de casamento que você vive, a palavra de Deus já condenou. Você quer que Deus abençoe a sua empresa, mas o tipo de empresário que você é, a sua conduta como empresário, a palavra de Deus já condenou. Você quer que Deus abençoe o seu relacionamento, mas esse relacionamento aí, Deus não vai abençoar, porque a palavra dele já condenou. Você quer que Deus abençoe o seu projeto, mas as suas motivações nesse projeto já foram condenadas na palavra de Deus. E Deus não pode abençoar aquilo que Ele já condenou. Deus não pode fazer bênção aquilo que Ele já disse que é maldição. Então, lutar contra Deus, querendo fazer Deus mudar os planos dEle, os projetos dEle, os princípios dEle, os valores dEle, a palavra dEle, isso vai gerar o que para mim? Destruição. É só o tempo vai cuidar disso. Por que você é tão teimoso? O que precisa acontecer de catastrófico, de danoso, de terrível na sua vida, para você entender que não vale a pena lutar contra Deus? Brennan Manning escreveu uma série de livros, tem um pouco mais de 2 anos que ele faleceu, mas num dos livros, ele escreve uma experiência muito interessante. Ele estava lutando contra o alcoolismo, e ele disse que chegou um momento que ele entrou num grupo de alcoólatras anônimos, para ter reuniões periódicas de terapia de grupo e vencer o alcoolismo. Só que ele escolheu um grupo muito radical. Um grupo que quando a pessoa entra, tem que assinar um documento autorizando os terapeutas a acessarem tudo na vida. Pessoas,
informações para ajudar você a vencer o alcoolismo. E Brennan conta no livro dele que ele estava numa das sessões e o terapeuta começou a fazer perguntas e fez a seguinte pergunta: olha, alguma vez, por causa do vício do álcool, você já prejudicou alguém da sua família? Essa era a pergunta. Aí cada um vai responder. E quando chegou na vez do Brennan responder, ele falou: não. Nunca ninguém da minha família foi prejudicado por causa do meu vício. Aí então o terapeuta pegou o telefone e ligou para a esposa dele. E disse: nós estamos aqui no meio de uma sessão e, como você sabe, faz parte do nosso processo terapêutico a confrontação, para que a verdade venha à tona, para que a pessoa possa ser confrontada. E a gente quer confirmar uma informação com você. Acabamos de perguntar aqui se, por causa do vício no álcool, alguma coisa Brennan fez na vida dele que prejudicou alguém da sua casa, da sua família. E a mulher começou a contar uma história para o terapeuta. E a mulher disse assim: olha, teve um dia que foi aniversário da nossa filha. Nós temos uma filha que está entrando na adolescência. E ele chamou a nossa filha e falou assim: entra aqui no carro, nós vamos ao shopping e eu vou comprar o par de sapatos que você escolher no shopping. É o seu aniversário, seu presente de aniversário. E a filha não acreditou naquilo. Era um presente maravilhoso. E ela foi com o pai até o shopping. E o pai disse: você pode ficar à vontade, entre em qualquer loja e escolha. E ela foi escolher o par de sapatos mais bonito que ela queria. E o pai comprou para ela. Entrou no carro, ela deu um abraço nele, um beijo nele. E disse: você é o melhor pai do mundo. Ele estava feliz. Dirigindo o carro para casa, passaram em frente a um bar. E ele pensou assim: eu vou parar aqui só para tomar um tragozinho com um amigo rápido. Eu estou muito feliz. E depois eu levo ela para casa. Estava muito frio. Ele disse para a filha: olha, está muito frio, daqui a pouquinho começa a nevar aqui. Fica aqui dentro do carro, eu vou deixar o aquecedor ligado. Papai vai ali dentro, 5 minutos e volta aqui. Era mais ou menos 5 da tarde, quando o pai deixou a filha no estacionamento. E por volta de 9h30 da noite, quando o pai voltou, o carro tinha desligado, o aquecedor tinha parado, a filha tinha dormido, e a filha estava congelada dentro do carro. Ele fica apavorado, leva a filha para o hospital. E o grau de congelamento foi tão intenso que as falanges de alguns dedos das mãos da menina tiveram que ser cortadas. O terapeuta desligou o telefone e disse assim: Brennan, a primeira regra nossa aqui, se você quer ser curado desse vício, é você falar a verdade, é você encarar a verdade, é você parar de esconder as verdades acerca da sua própria vida. É você entender a profundidade do poço onde você caiu. É a única maneira de você começar a sair. O que precisa acontecer na vida de uma pessoa para ela entender que lutar contra Deus é destruição? O que precisa acontecer? Precisa perder o casamento? Precisa perder o filho? Precisa perder a família? Precisa perder a credibilidade? Precisa perder a reputação? Precisa perder algo irrecuperável para a ficha cair? E você entendeu? É destruição lutar contra Deus. Eu luto com Deus, do lado de Deus, contando com a ajuda dEle, mas nunca contra Ele, porque Ele me ama, e o que Ele quer é me ajudar sempre. E tem gente lutando contra Deus a vida inteira. Agora, a decisão mais importante, a verdadeira, a sábia, é decidir contar com a ajuda de Deus, sabe? Eu sou fraco, eu sou limitado, eu sou pecador, eu não sou o que todo mundo acha que eu sou, eu sei quem eu sou,
Queridos, nós precisamos saber quem nós somos. E nós não podemos acreditar na imagem que as pessoas têm de nós, porque geralmente as pessoas têm uma imagem melhor de nós do que nós somos. Porque elas não nos conhecem profundamente. Mas se eu acredito nisso, eu começo a acreditar que eu sou bom mesmo. Eu começo a crer que eu sou o melhor. Eu começo a acreditar que eu estou por cima de todo mundo. E aí Deus fica de fora da minha vida. Eu tenho que encarar quem eu sou e dizer assim, como o apóstolo Paulo disse, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu vou dizer, Senhor, graças a Deus o dia amanheceu, eu estou vivo, mas para eu viver esse dia, Senhor, por favor, me ajude. Por favor, Senhor, vá comigo. Eu tenho uma reunião importante, Senhor, vá comigo. Eu tenho que aconselhar uma pessoa, Senhor, vá comigo. Eu tenho que fazer o meu trabalho hoje, algum desafio, Senhor, vá na minha frente. Eu tenho que pegar meu carro, eu tenho que dirigir vários quilômetros para atender um cliente. Senhor, vá comigo, me ajuda, Senhor. Porque eu tenho plena consciência das minhas limitações, da minha falibilidade, das minhas vulnerabilidades, dos meus pontos fracos na vida. E eu preciso da ajuda de Deus o tempo todo o tempo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha que palavra. Eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo, diz o Senhor ao seu povo. Você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo de Israel, sou o seu Salvador e eu o protegerei. Eu não sei, mas se você puder pegar esse texto de Isaías 41 e escrever esse texto na sua agenda, no seu espelho do banheiro, sabe, no painel do seu carro. Deus está dizendo assim, olha, eu sei quem você é. Você é pequeno e fraquinho. Todo mundo que falar que você é grande e fortão, não acredite. Porque você não é grande e fortão. Você é pequeno e fraquinho. Mas eu sou o Santo de Israel. E eu sou poderoso. E eu sou o seu Salvador. E eu vou proteger você. Mas eu estou tão fraquinho assim, pastor. Quem está dizendo é Deus. E sabe por que Deus está dizendo isso? Não é para te diminuir, não. Deus está dizendo isso para te convencer que cada dia você precisa contar com Ele, com a ajuda dEle. Cada dia. Eu não sei com relação a você, mas todas as vezes na minha vida que eu insisti em ser o meu próprio Deus, eu quebrei a cara, eu sofri e eu fiz pessoas sofrerem. Mas cada dia que eu digo, Senhor, eu preciso tanto de Ti, Pai. Sabe, a gente que é pastor, a pessoa entra no nosso gabinete e começa a falar o problema dela. E cada frase que ela fala, a gente vai diminuindo. A gente vai diminuindo, sabe por quê? Porque a gente não tem resposta. A gente não tem uma solução. E a pessoa vai falando, a gente vai orando, Senhor, entra em providência. Senhor, me dá uma palavra, Senhor, faz alguma coisa. Senhor, tem misericórdia desta vida. E daqui a pouquinho Deus nos mostra um texto da palavra dEle. Deus nos lembra uma experiência e Deus nos usa. E aquela pessoa sai dali renovada, abençoada, restaurada. E ela vai embora. No outro dia ela manda uma caixa de bombom. E você sabe que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Foi simplesmente o Espírito Santo de Deus, obra da misericórdia do Santo de Israel, que colocou as palavras dele nos seus lábios, as palavras que a pessoa precisava ouvir. E você diz, Senhor, ela me deu esses bombons aqui, eu vou comer os bombons.
Mas a glória é tua, Senhor. A glória é tua. Eu sei que é tudo do Senhor, porque eu sou fraquinho. Eu sou pequeno. Mas sabe qual é o grande mistério, gente? O grande mistério é que o exército de Deus é cheio de soldados pequenos e fraquinhos, mas todos eles totalmente rendidos, dedicados, entregues nas mãos de Deus, para Ele usar. As pessoas se assustam, se espantam. Golias olhou para Davi e falou assim: você? Você não tinha ninguém melhor, não? Isso aí? Eu sou um guerreiro. Olha o meu tamanho. Olha as minhas armas. Eu vou lutar contra um cachorro. Vocês mandam vira-lata, um cachorro qualquer? Daqui a pouquinho, meus irmãos, aquele cão, aquele cachorrinho, estava com a cabeça do gigante aqui na mão dele. Sabe por quê? Porque Deus pega os pequeninos e os fraquinhos, coloca o espírito dele dentro e usa. Eu gosto daquele cântico que diz: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo, como abrigo no deserto. Deus usa a nossa vida. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente vai contar com Deus. Ele não vai nos abandonar. Em que você pode contar com a ajuda de Deus? Muito bem, pastor. O senhor explicou aí, eu entendi. Já estou convencido de que a minha vida precisa estar 100% debaixo da direção de Deus. E que Ele toma conta de mim, Ele me protege, Ele me guarda, Ele me usa. Agora, em que eu posso contar com a ajuda dEle? Conte com Deus antes de você acreditar em qualquer coisa. Sabe o tempo que a gente está vivendo? É o tempo da multiplicação ideológica. Cada um tem uma verdade, cada um tem alguma coisa, cada um está dizendo alguma coisa. Antes de embarcar em qualquer canoa filosófica, ideológica, teológica, antes, vai pedir a ajuda de Deus. Senhor, me ilumine com o teu Espírito Santo, para eu não embarcar em canoa furada, para eu não acreditar em heresia, para eu não ir atrás de novidades teológicas e filosóficas, silogismos montados para me enganar. Antes de acreditar em qualquer coisa, peça a ajuda de Deus. Deus vai te iluminar, vai te esclarecer, vai te dirigir e vai te proteger de qualquer ideia ruim na sua cabeça. Por mais bonita que seja, por mais carregada de promessa que seja, por mais bem embalada que esteja, Senhor, me ajude. Me mostra a verdade. A Bíblia diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade. Olha a promessa de Jesus, gente. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade e anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo de Deus é parte da missão dele, não te deixar confundido, não permitir que você se engane, que você embarque em ondas teológicas, filosóficas, ideológicas, que são estranhas a Deus e a palavra dele. Não, Senhor, me ilumine aqui. Senhor, eu estou ouvindo uma coisa aqui que é completamente diferente de tudo que eu já ouvi, de tudo que eu já li. Eu preciso que o teu Espírito Santo me guie nisso. Ele está dentro de você, o Espírito Santo. Você está entendendo isso aqui? Dobre os seus joelhos. Não diga sim, apressadamente. Não diga, eu creio nisso apressadamente. Não diga, eu vou entrar nisso apressadamente. Sabe, há uma certa dança de membros de igreja. Sai de uma igreja, vai para outra igreja. Sai da outra igreja, vai para outra igreja. Vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra. O reino não cresce. A igreja A tem 1000 membros. A igreja B tem 500 membros.
100 membros saem da igreja A e vai para a igreja B. A igreja A fica com 900 e a igreja B com 600. O reino continua do mesmo tamanho. Enquanto isso, o mundo está sendo perdido. As pessoas estão indo para o inferno. Sabe o que tem que fazer? Ame a sua igreja. Ame o seu pastor. Ame os seus irmãos. Seja um com eles. Abrace-os. Forme um corpo, uma unidade. E tudo aquilo que vier de novo, joelho em terra, oração. O Espírito Santo vai esclarecer tudo. Vai mostrar tudo. Cuidado com ventos. Segundo, conte com Deus, primeiro, antes de crer em qualquer coisa. Agora, antes de fazer qualquer coisa. Eu tenho que fazer isso, calma, você tem que fazer. O pastor pregou aqui antes de mim. Tenha calma. Se aquilo que Deus tem para você fazer é relevante, não tenha pressa. Nunca confunda urgência com pressa. Urgência tem a ver com prioridade. Pressa tem a ver com velocidade. A obra de Deus é urgente, mas não é para ser feita com pressa. Calma. Antes de você fazer, vá para Deus. Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Senhor, é desse jeito mesmo que eu tenho que fazer? Senhor, é agora mesmo que eu tenho que fazer? E na oração, na comunhão, na busca da direção de Deus, Deus vai mostrando o que fazer, como fazer, a hora de fazer, a dimensão como fazer, a proporção como fazer. Deus vai revelando tudo para nós. É só a gente primeiro consultar a Deus. Eu gosto desse texto de Tiago 1,5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade. Sabe, Senhor, eu estou diante desse problema aqui. Alguém disse que eu tenho que fazer aquilo, alguém disse que eu tenho que fazer de outra maneira, alguém sugeriu diferente. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria do alto para eu analisar todas as alternativas e fazer o que precisa ser feito. Quando eu estava começando o ministério, o avô da minha esposa tinha sido pastor da igreja que eu fui pastorear 30 anos, por 30 anos. Ele saiu, teve um período, eu cheguei para pastorear o primeiro ministério da minha vida. Novinho em folha. Novinho. Entendeu? Nem sabia, não sabia nada. Hoje eu não sei nada, imagina naquela época. Novinho, pastor. Coitadinho de mim. 21 anos de idade. Era o pastor de uma igreja. E um dia eu estava lá na minha casa, chegou uma carta. Eu vi a carta, não tinha remetente, carta anônima. Aí eu abri a carta. Aí a carta era uma pessoa fazendo uma acusação seríssima contra um irmão da igreja. Era um irmão, um líder da igreja. Eu li a carta, comecei a tremer. Com o pastor jovem, o pastor antigo treme por dentro, ninguém percebe que está tremendo. Mas o pastor jovem não tem jeito, treme a mão, a perna, o joelho, trema tudo. Eu comecei a tremer. Eu não sabia o que fazer. E agora? Passei a noite inteira em claro, preocupado com aquilo, quase morrendo. Senhor, por que que não veio uma carta dessa depois de 10 anos de ministério? Por que agora, logo de cara, assim? Mas o avô da Poliana, que tinha sido pastor da igreja, morava na cidade. Eu falei, já sei. Amanhã eu vou lá conversar com ele. Ele vai me ensinar como é que eu faço isso aqui. Aí eu fui lá. Foi muito interessante que eu cheguei e falei, pastor, estou sem dormir a noite inteira. O que aconteceu? Eu recebi essa carta aqui ontem, não consegui comer direito, eu estou passando mal, já passei a noite inteira, hoje de manhã não consegui tomar café. Aí ele pegou a carta, leu, e eu falei, o que o senhor acha, pastor? E ele falou, eu acho que você perdeu a noite de sono à toa. Como assim, pastor? Ponto número 1. Carta anônima a gente não lê, rasga e joga no lixo. Como é que é, pastor? Se a pessoa não está tendo a hombridade, a lealdade,
a honestidade, o espírito cristão, de procurar você, olhar nos seus olhos e falar isso aqui, rasgue e jogue fora. E tome um bom café e vai dormir que está cansado. E vai dormir que está cansado. Eu tinha vigor, eu tinha juventude, mas eu não tinha sabedoria ainda. Eu precisava que Deus me desse sabedoria. E sabe o que Deus faz para dar sabedoria? A gente pede a Ele, Ele coloca pessoas experientes na nossa vida. Ele nos coloca diante de situações que a gente assiste acontecer e aprende para a nossa vida. E essas coisas vão nos dando sabedoria, vão nos ensinando a lidar com as coisas. Só pedindo licença, na Igreja Batista tem um negócio chamado Assembleia. Aqui você não tem isso, né? Porque quando fala Assembleia, o pessoal pensa, na Igreja Batista tem uma Assembleia de Deus? Não, não é isso. Assembleia é uma reunião mensal, uma reunião de negócios, onde a igreja toma as decisões. Por favor, se isso nunca teve na sua história, esqueça o que eu vou falar, nunca queira ter. Porque é um negócio terrível, meus irmãos. Assembleia é um negócio terrível. É um negócio muito medonho, porque qualquer pessoa pode levantar e falar o que quiser, do jeito que quiser, e você vai ficando... Aí é um negócio complicado. Eu era novo, tinha que dirigir uma assembleia, mas era novo, e era inexperiente, e não tinha sabedoria. E uma pessoa falou assim, o pastor não está visitando a nossa congregação, que fica lá, e falou o nome do lugar. Mas era mentira, claro que eu estava visitando. Eu falei, eu estou visitando sim. Não está não, está visitando não. E agora, como é que eu vou provar que eu estou visitando? Não tinha Facebook naquela época, não tinha Instagram, não tinha iPhone. Eu disse, eu estou visitando, não está não. Só que ele não percebeu que atrás dele estava sentada a pessoa que era líder daquela congregação. Eu falei assim, eu tenho como provar? Como? O líder está ali. Aí o líder levantou e falou, o pastor vai lá todo mês na congregação, celebra ceia, visita, faz todo o trabalho dele. Aí eu deveria ficar calado e continuar assim. Eu falei assim, o irmão tem que aprender a não fazer acusações desse jeito. Aí ele saiu da igreja. Saiu, ficou chateado comigo. Eu não precisava ter falado aquilo. Eu não precisava ter humilhado. Eu não precisava ter dado aquele golpe, né, fatal. A pessoa estava caída, eu dei mais um chute. Né? Falei, tem que estava caído, chutar mais uma vez, né? E agora eu tinha um problema. Aquele irmão estava chateado comigo. O problema pior aconteceu 2 semanas depois, que a mulher dele ficou doente. E agora eu tinha que visitar a mulher dele. E agora, como é que eu vou visitar a mulher do irmão que não fala comigo? Aí o Espírito Santo falou comigo, foi dar aquele chute, agora você vai ter que ir lá, pedir perdão pelo chute, para você ir cuidar da mulher dele que está doente, que eu te chamei para isso. Eu não te chamei para chutar, eu te chamei para cuidar. As pessoas. Sabe, Tiago fala assim, se você percebe que em alguma área da sua vida você está precisando de sabedoria, não insista do seu jeito. Peça para Deus te dar sabedoria. E Deus está do seu lado. E Ele vai dar sabedoria. E você vai fazer a coisa certa, na hora certa, na dimensão certa. Terceiro, primeiro, conte com Deus antes de acreditar em alguma coisa. Segundo, conte com Deus antes de fazer alguma coisa. Terceiro, conte com Deus antes de seguir qualquer caminho. Antes de entrar por aqui. Antes de ir naquela direção. Antes de abraçar aquele destino. A Bíblia diz assim, oração, livro de Salmos, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Sabe, ao invés de você ir para Deus e falar, Senhor, eu já escolhi o meu caminho, pode me ajudar? Você fala, Senhor, ensina-me os teus caminhos. Eu quero saber quais são os teus caminhos.
E eu quero andar nos teus caminhos, debaixo da tua direção. Eu quero que o Senhor me guie. E durante a nossa caminhada, eu quero que o Senhor me ensine nela. Queria que você aprendesse uma coisa aqui nessa tarde. Quando eu escolho o meu caminho e peço a ajuda de Deus, Ele pode ser misericordioso e me ajudar. Mas quando eu procuro o caminho de Deus, ando no caminho de Deus, Ele me guia nele e Ele me ensina nele. Ele vai comigo. Sabe como é que eu imagino isso? Eu imagino Deus, vem aqui. Eu imagino Deus assim. Senhor, eu já entendi os teus caminhos. O Senhor pode me guiar? E Deus vai comigo assim, querido, olha, está vendo aquilo ali? Aquele buraco ali é grande. Se você cair ali, você vai ter dificuldade. Você vai um pouquinho para cá e você vai desviar dele. Mas você faz o seguinte, pode vir alguém atrás de você, desavisado. Tente colocar um aviso aqui, para que ninguém possa cair também. Vamos continuar caminhando. Você está entendendo? Ele pega você, ele vai caminhando com você, ele vai te guiando, mas esse caminhar é um caminhar pedagógico. Ele vai te caminhando e vai te ensinando, e vai te mostrando, e vai te protegendo, e vai te dizendo o que fazer, e você vai tendo um curso com Ele, enquanto Ele vai guiando você. Você achou que Ele caminhou bem aqui do meu lado? Então dá um aplauso para Ele. Amém? Obrigado. O que a Bíblia está dizendo aqui, olha? Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. E, Senhor, eu quero andar neles, nas tuas veredas. E eu quero que o Senhor me guie, porque o Senhor tem a verdade. E eu quero que o Senhor me ensine, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. E é contigo que eu conto todo dia. Então, antes de acreditar em qualquer coisa, conte com a ajuda de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, conte com a ajuda de Deus. Antes de escolher qualquer caminho para a sua vida, conte com a ajuda de Deus. Como é que a gente encerra essa palavra? Encerra com esse texto de Provérbios, que eu considero um dos textos mais profundos desse livro. O autor vai dizer assim, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que às vezes a gente está cheio de razão, a gente está cheio de argumento, e a gente está certa de que aquele é o melhor caminho, porque a gente enxerga a entrada do caminho, a gente enxerga a aparência do caminho, mas a gente não consegue enxergar o final do caminho. E o texto diz que lá no final pode estar a morte. A pergunta é, quem é que conhece o final dos caminhos? É Deus. Queridos, nessa tarde, a mensagem diz assim, existe uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida. É a decisão de contar com a ajuda de Deus. A decisão de não viver como se Deus não existisse. A decisão de não lutar contra Deus. A decisão de saber que Deus está do seu lado para te ajudar. Ele diz, não te deixarei nem te desampararei. A decisão de entender que Deus nos conhece profundamente e Ele sabe o que é melhor para nós. A decisão de, antes de acreditar em qualquer coisa, contar com Deus. Antes de fazer qualquer coisa, contar com Deus. Antes de escolher qualquer destino na vida, contar com Deus. Senhor, o Senhor aprova. É isso que o Senhor quer para a minha vida. E se eu tomo a decisão de contar com a ajuda de Deus, de verdade, isso muda o rumo da minha vida. Você pode dizer amém para isso? Então fique em pé no seu lugar. Eu quero gastar esse tempo que eu tenho fazendo um convite para você. Sabe, quando Deus coloca no coração da igreja, do pastor, uma conferência como esta, Deus tem propósito na vida de cada pessoa que vem a esta conferência.
E Deus, querido, pode ter trazido você aqui nessa tarde para dizer assim: eu estou aqui do teu lado e eu posso ajudar você. Aquilo que você não vê, eu vejo. Aquilo que você não conhece, eu conheço. Aquilo que você não sabe, eu sei. Aquilo que você não pode, eu posso. Aquilo que você é incapaz, eu sou capaz. Deus pode ter trazido você aqui para dizer: olha, você é fraco e você é pequeno, mas eu sou o Santo de Israel e eu quero proteger você. Eu sou o Deus da sua salvação. Eu não conheço você, eu não sei as suas lutas, mas meu querido, minha querida, se você está precisando da ajuda de Deus, eu queria pedir que você deixe o seu lugar e viesse aqui à frente com os seus próprios pés, dizendo assim: eu estou precisando, pastor, da ajuda de Deus. Pode vir se colocar aqui à frente. Só deixar o seu lugar e vir: eu estou precisando. E eu aprendi hoje que a sabedoria está em contar com Deus. Meu primeiro convite nessa tarde é: se você está precisando da ajuda de Deus, e você entendeu na palavra que é uma decisão que pode mudar o rumo da vida, eu decido, pastor, eu vou contar com a ajuda de Deus nisso. Eu quero estender esse convite. Talvez haja entre nós pessoas que precisem da ajuda de Deus, mas que estejam lutando contra Deus. Pastor, já tem algum tempo que eu estou lutando contra Deus, mas eu quero parar isso agora. Eu quero contar com a ajuda de Deus na minha vida. Pode vir aqui para frente, em nome de Jesus. Pastor, eu estou insistindo no errado. Eu estou insistindo naquilo que eu sei que a palavra de Deus já condenou. Eu estou insistindo em querer que Deus abençoe algo que eu sei que está amplamente condenado nas Escrituras e não tem possibilidade de bênção de Deus ali. Eu estou lutando contra aquele que me ama, que me criou, que é o Santo de Israel. Essa luta acaba hoje. Eu me rendo, eu me entrego, eu me rendo diante dele. Seja qual for o motivo pelo qual você precisa da ajuda de Deus, apenas deixe o seu lugar e venha aqui à frente agora. Pode ser algo na sua fé, na sua relação com Deus. Pode ser algo na sua família, no seu casamento. Pode ser algo em algum relacionamento seu, com seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Alguém da sua família, um amigo. Pode ser algo na sua vida profissional. Alguma coisa que você sabe que está prenunciando consequências terríveis, porque você está lutando contra aquele que te ama e quer o bem para você. Então, pela última vez nessa tarde, eu digo: se você está precisando, deixe seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Hoje pode ser o dia do alívio. Hoje pode ser o dia da paz. Hoje pode ser o dia que muda o rumo da vida. Senhor, na Tua palavra, o Senhor se apresenta como o Santo de Israel. Aleluia. 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 Tu és o Santo de Israel. Nessa tarde, Pai, depois de ouvirem as mensagens durante todo esse dia, essas pessoas estão dizendo: olha, eu não quero viver por minha conta, eu não quero viver na minha cabeça, eu quero contar com a ajuda de Deus.
Eu preciso que Deus me ilumine. Eu preciso que Deus me dê sabedoria. E eu preciso que Deus mostre o caminho, os caminhos dele para a minha vida. Chega de bater a cabeça, chega de quebrar a cara, chega de insistir numa luta inglória contra Deus. Eu quero agora lutar ao lado de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode mover os corações. Só o Senhor pode falar a alma das pessoas. Só o Senhor pode conduzir a tua palavra ao mais profundo de cada vida aqui. O Senhor conhece a sinceridade de cada um, Pai. E o que eu quero pedir é que o Senhor faça a obra que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode realizar. Mas que cada pessoa, Senhor, assuma a responsabilidade de tomar as decisões importantes para a vida. A decisão de conhecer a fundo a tua palavra, a decisão de viver do teu jeito e a decisão de contar contigo cada dia da nossa vida. Eu peço que tu abençoes essas pessoas, peço que tu abençoes esta igreja, seus pastores, seus líderes, que o Senhor possa preservá-los para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe a sua vida, pastor. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Aleluia. Enquanto estamos de pé.